O ministro da Saúde foi impedido pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, de fazer um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão na última sexta-feira. Queiroga falaria sobre a vacinação contra a poliomielite e o Dia Nacional da Saúde, reforçando ser o discurso necessário para informar a sociedade sobre a campanha de imunização contra a doença, sob risco de reintrodução do vírus da poliomielite no território nacional. Mas, segundo Fachin, peças de suposta publicidade institucional não são permitidas em período eleitoral, apenas em caso de grave e urgente necessidade pública. Para o ministro, esse não era o caso. O ministro disse ainda que não foi demonstrada a gravidade ou urgência na veiculação do pronunciamento do ministro da Saúde e classificou a peça como comemoração e não informação. Marcelo Queiroga previa falar por 4 minutos, com início às 8h30 da noite de sexta. Já nesta segunda-feira, o Tribunal Superior Eleitoral excluiu de um grupo de fiscalização do processo eleitoral o coronel do Exército Ricardo Santana. O ofício é assinado pelo presidente do TSE, Edson Fachin, e pelo vice, Alexandre de Moraes. Eles acusam o militar de ter divulgado supostas fake news sobre as urnas eletrônicas nas redes sociais. Na nota encaminhada ao Ministério da Defesa, os mandatários da Corte Eleitoral mostram ter baseado sua decisão em matéria jornalística e exigem a substituição do coronel no grupo de fiscalização das urnas. Mas destaque, a gente abre o programa desta segunda-feira, trazendo aqui para você a análise de José Maria Trindade. Salve, Zé, boa noite. Se o combate a uma possível epidemia, não for urgência, eu não sei exatamente o que é isso, hein? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. Seja bem-vindo, Diogo, que o debate aqui seja enriquecido com a sua presença. Muito obrigado por estar aqui. E muito boa noite a você, que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. A lei é clara, restritiva, até demais, principalmente aqui com os veículos de comunicação eletrônicos, rádios, TVs. Nós estamos diante aí de uma legislação forte e temos que seguir. Esta legislação foi aprovada no Congresso Nacional, sancionada e, portanto, está em vigor. Mas só que, para seguir a legislação, é preciso entender que há possibilidades de exceções. E lá está na exceção que, em caso de urgência, de calamidade, é claro que é possível, sim, fazer um pronunciamento público. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele não é candidato, O governo está tomando o máximo cuidado. Separou completamente a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Há um gargalo enorme, um controle sobre as verbas de comunicação. Não se pode gastar mais do que foi liberado no ano passado, do que foi gasto. Não é só programado, não é só projeto. E nem as marcas e cores das propagandas podem coincidir ou podem indicar que existe uma propaganda de governo. É assim, a dificuldade, a legislação está meio complexa, de um presidente da República, de um governador disputarem a reeleição nos cargos. Isso é muito complexo mesmo. Mas este é um caso de urgência. É de urgência. Há uma ameaça real de um reaparecimento da poliomielite no Brasil, que matou várias crianças e que deixou muitos para sempre lesados, com dificuldades de locomoção e várias outras dificuldades. Eu me lembro de Dr. Lamari, que é o pai de uma enciclopédia do bebê, Ele dizendo o seguinte, que naquela época ele era chamado em casa e a mãe dizia: doutor, o meu filho teve uma febre e não consegue mais andar. E ele tinha a obrigação de dizer àquela família: seu filho não vai mais andar. Era, sim, a poliomielite. Se isso não é urgência, não sei mais o que é. Agora, Vitor, sobre esta exclusão do coronel Ricardo, eu quero dizer o seguinte: houve um adiantamento do próprio ministro Edson Fachin e o Alexandre de Moraes, que assinaram a nota. Porque o Exército já tinha identificado estas publicações. O Exército Brasileiro desaconselha, e é muito claro, qualquer tipo de publicação desta natureza, de ataques às urnas eletrônicas, ao sistema eleitoral, e, inclusive, incentiva os militares da ativa que evitem as páginas sociais. Essa é uma recomendação explícita. E o
coronel Ricardo Santana fez sim as publicações. Já na sexta-feira eu recebi a informação de que o Exército estava avaliando a substituição dele. E aí veio o Fachin, se antecipou e divulgou uma nota que, olha, o que eu ouvi hoje na caserna é de que foi uma nota dura demais e generais chegaram a me dizer que desrespeitosa com os militares. É esta a avaliação. O coronel Ricardo Santana, que sai, ele não sofrerá inquérito, como disseram por aí, não é isso. Haverá uma defesa, um comunicado para ele se defender e, no máximo, uma sanção administrativa, ou qualquer censura, algo do tipo. Isso não é crime. Inquérito é quando há a possibilidade de crime. Então é o seguinte, o Exército vai substituir o coronel Ricardo Santana, vai substituir, não substituiu antes porque não tinha o nome, queria fazer no mesmo momento, tirar e colocar outro. Vai substituir assim que chegar à conclusão de um nome que tenha características boas, técnicas da área cibernética para acompanhar o sistema eleitoral. E os militares não gostaram do tom da nota. Era desnecessário, bastava dizer, olha, substitua o coronel, e os militares já estavam fazendo esse procedimento. É isso, Vitor. E, como destacado aqui na abertura do programa, passa a fazer parte também aqui de Os Pingos nos Is, especial eleições, o jornalista Diogo Schelp. Seja bem-vindo. Schelp, queremos a sua análise para começarmos, então, a abrirmos aqui o programa desta segunda-feira com a sua participação, análise sobre esses dois temas que destacamos, essas duas decisões do ministro Edson Fachin, na sexta-feira barrando o pronunciamento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e hoje pedindo ao Ministério da Defesa a remoção do coronel Ricardo Santana do grupo que trata da fiscalização do sistema eleitoral. O que achou, Schelp? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que nos acompanham, meus colegas de bancada. Bom, eu acredito que o Zé Maria tem toda a razão quando diz que essa questão da poliomielite é uma questão importante, é uma questão urgente. Há uma adesão baixa à vacinação, não só da vacinação contra a poliomielite, contra outras vacinas além de Covid, né, a parte de Covid. Então é preciso um impulso, né, uma força maior. Lembrando também, e aí há de se perguntar a responsabilidade de parte de integrantes do governo que têm feito um discurso contra vacinas em geral nos últimos meses, nos últimos tempos. Isso até um certo ponto pode ter, inclusive, influenciado e atrapalhado a adesão a outras vacinas, como a gente está vendo agora. Agora, em relação à proibição em si, há uma outra informação importante, pelo menos até sexta-feira, não havia ainda uma decisão definitiva em relação a essa questão do pronunciamento. A informação que havia é que o ministro Fachin havia, de fato, indicado essa impossibilidade de fazer o pronunciamento, mas que ele requeria mais informações a respeito da necessidade do caráter de urgência dessa informação. Então, acho que isso é um ponto que vale ser levantado, questionando aí se é realmente uma decisão definitiva ou não. Em relação à exclusão do coronel, acho que ficou bem claro, o coronel ele fez várias postagens nas redes sociais, demonstrando aí sua preferência política, mas eu acho que isso não é nem a questão mais importante. O mais importante mesmo foram vídeos que ele postou questionando e já dando, digamos assim, um veredito sobre a confiabilidade das urnas. Entre outros, ele colocou um vídeo, por exemplo, comparando o voto eletrônico sem o comprovante impresso a jogar na loteria sem ter um comprovante da lotérica em papel de que foi feito aquele jogo. Quer dizer, uma comparação completamente estapafúrdia, comparando coisas que não valem, né? Comparando laranja com maçã. Então, o que se pode pensar de uma pessoa, de um técnico, que vai fazer uma fiscalização do código-fonte das urnas, mas que já vai com um juízo formado a respeito da confiabilidade das urnas? Obviamente não era alguém isento para fazer esse trabalho. Ali, meia dúzia de militares que foram indicados para fazer parte dessa comissão pelo Ministério da Defesa, um deles já com um juízo formado. Interessante a informação do Zé Maria de que as Forças Armadas já haviam identificado esse fato e já tinham se planejado para fazer a troca, tanto que a informação veio rapidamente, depois da definição aí do Fachin, de que eles já estavam, inclusive, já
com um nome na manga, com alguns nomes na manga, para fazer a substituição. Mas é claro que a gente tem que pensar também que as Forças Armadas deveriam já ter feito um trabalho prévio para avaliar esses nomes, né? Os nomes desses militares que iam fazer parte de uma comissão tão importante para a fiscalização aí das urnas eletrônicas. Agora é você, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown. Salve grande Zé Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes. Bem-vindo, Diogo. E boa noite a todos. Bom, em primeiro lugar, eu me sinto muito bem, né, com essa posição da emissora e do programa de valorizar a divergência e continuar valorizando a divergência e também a convergência quando ela acontece, como sempre fizemos aqui, em questões como as urnas eletrônicas. Tivemos debates até inflamados aqui na equipe, questão de eficácia e segurança de vacinas de Covid, outras questões, várias questões ideológicas, direita, esquerda, questões sobre a guerra da Ucrânia. É sempre muito bom, muito saudável, né? A gente circula, de fato, as múltiplas visões, os múltiplos olhares, sem preconceito, sem carta marcada, como tem que ser, né? Na democracia e na boa imprensa, na imprensa sadia e na imprensa livre. Sobre o assunto em pauta, é o Fachin, mais uma vez, achando que é do Poder Executivo, se metendo em política de saúde de maneira absolutamente irresponsável, como fizeram também durante a pandemia, dando ordens absurdas sobre obrigatoriedade de vacinas em desenvolvimento, dando ordens absurdas sobre suposto plano de distanciamento social, quando, na verdade, era um lockdown grosseiro, que não embargava contágio em lugar nenhum, né, como sabemos que não há nenhum estudo no mundo mostrando, transportes apinhados, uma vergonha, né, uma zombaria com a população, sancionada pelo Supremo Tribunal Federal e por esses ministros que acham hoje em dia que são outra coisa, né? Então, é isso, irresponsavelmente o ministro se metendo na política de saúde, o que é muito grave, como ele fez, inclusive, na questão da segurança pública no Rio de Janeiro, tomando uma decisão também absurda, que depois foi confirmada pelo Pleno, de impedir as operações regulares da polícia em áreas de crime organizado nas favelas do Rio de Janeiro. Então você passou a ter que pedir a autorização do Supremo, autorização, né, de entidades fora da política de segurança, se metendo na política de segurança, sem saber como se faz a política de segurança, né, sem saber quais são as razões, dando espaço, portanto, para a expansão do crime nessas áreas. É esse estado de coisas que nós estamos vivendo. E a questão da segurança eleitoral é isso. Nós temos um comportamento inadequado, né, de um integrante aí dessa equipe do Ministério da Defesa e, evidentemente, nós temos um contexto que não favorece nenhum comportamento adequado, porque nós temos um Tribunal Superior Eleitoral fingindo que o sistema eleitoral é eterno. A gente vai estar com essa urna também em 2030, 2040. Quer dizer, passam-se décadas, absolutamente todos os sistemas são atualizados, menos a urna do Brasil, do Butão e de Bangladesh. Já divergimos aqui muito, inclusive, nos pingos sobre esse tema, de forma sadia. Então, o TSE institui uma comissão de transparência. Aí ele dá a integrantes a atribuição, está lá no ofício, para fiscalizar, para concorrer, colaborar com a fiscalização do processo eleitoral. E quando vem os subsídios, as propostas para que façam parte, né, para os integrantes da comissão façam parte dessa fiscalização, o TSE diz que não. E aí vem com aquela cantilena do Fachin, não, são as forças desarmadas que conduzem a eleição, fazem essas fake news, né, de que a volta ao voto, o voto auditável seria a volta à cédula de papel, uma mentira, que vimos inclusive no perfil
oficial do Tribunal Superior Eleitoral, o que é muito grave. Eu acho que deveria ser examinado, deveria ser investigado, mas está passando, como um monte de coisa está passando. Então, esse ambiente realmente não favorece o equilíbrio, não favorece a harmonia. Eu espero que até as eleições o TSE se entenda qual é a sua atribuição, ou então que ele assuma, ele revoga, ele diz, olha, nós erramos ao criar essa comissão de transparência, nós achamos que essa urna é para sempre e ninguém pode dar pitaco em assunto nenhum. E a verdade somos nós. Ou ele faz isso, ou ele tem que voltar atrás, tem que cooperar, colaborar com aqueles que ele nomeou para ajudarem no processo de segurança eleitoral. Análise agora da Ana Paula Henkel. Já está em Los Angeles, Ana? Tá de volta ou está em Dallas ainda? Ah, pelo cenário, está em Los Angeles, já está em casa, né? Boa tarde, Ana. Bom começo de semana. Boa noite, Vitor. Já voltei, sim. Já estou em casa, de volta em Los Angeles. E boa noite para vocês no Brasil. Boa noite para os meus colegas de bancada, para a nossa audiência maravilhosa. E o problema do Fachin é que, aliás, não é só do Fachin, é do Alexandre de Moraes, do STF/TSE, é que eles decidem o que é fake news. E o Ministério da Verdade decide o que pode ser debatido, o que não pode, seja em relação às vacinas, seja em relação às urnas, seja em relação aos atos antidemocráticos. Eles decidem, né, o que são atos antidemocráticos. Já tem ministro, já tem ministro do STF chamando as comemorações do 7 de setembro como atos fascistas. Ou seja, o povo agora entendeu que nós não podemos ficar calados porque eles decidem o que é fake news e nem sempre o que eles decidem é o que realmente está acontecendo na realidade. Eles, por exemplo, não falaram nada quando o Barroso disse que o brasileiro queria a volta das cédulas de papel. Isso é uma fake news, isso é uma mentira. O brasileiro nunca pediu a volta das cédulas de papel. O brasileiro pediu, sim, um sistema de uma auditoria mais eficaz, uma auditoria física que seria o comprovante dentro de uma urna fechada, lacrada, caso fosse necessário essa auditoria física, né? Até porque, por mais que tentem falar que nosso sistema é auditável, ele não é. Nós não sabemos. O próprio relatório da Polícia Federal de 2016, que foi convidada pelo próprio TSE para fazer algumas recomendações no nosso sistema eleitoral, o relatório disse que não era possível auditar. Nós não temos a segurança absoluta de que o voto teclado na urna é o mesmo que é computado no software. Então não adianta eles falarem repetirem mil vezes que o brasileiro, duas coisas, que o brasileiro quer a volta do voto de papel, isso não é uma verdade, e de que as nossas urnas são auditáveis. Não são. Além disso tudo, nós temos o artigo 37 da Constituição que diz que todo ato administrativo, como as nossas eleições são, eles precisam estar sob escrutínio público. E nossas urnas eletrônicas, isso não acontece. Esse escrutínio público não acontece. A própria auditoria ali, né, a contagem dos votos, isso já não acontece. E quem define o que é emergência, né? Esse caráter emergencial que o Fachin diz que o ministro Queiroga, não é emergência, mas quem define o que é emergência? Hoje nós sabemos que o STF/TSE, eles definem praticamente qualquer caminho de qualquer política pública, seja ela social, seja ela de segurança pública, de saúde, por exemplo. Nós poderíamos mandar, né, aquelas imagens do Morro do Alemão para o Fachin novamente e perguntar se aquilo existe algum caráter de emergência, de segurança pública ali, já que o STF proibiu as operações das polícias, das forças policiais lá no Rio de Janeiro. Então, o perigo do que estamos vivendo, além disso tudo, além do TSE ser uma grande jabuticaba que coloca aí, de uma certa forma, uma censura, o que pode ser dito antes das eleições, o que não pode ser dito, o que pode ser debatido, o que não pode ser debatido, que adjetivo pode ser usado ou não,
além disso tudo, nós temos um STF que resolveu interferir em prerrogativas do Legislativo e do Executivo. E parece que, mesmo perto da eleição, quando nós pensamos que esses ministros, talvez eles voltariam um pouco para a sua esfera do judiciário, não, eles continuam interferindo em prerrogativas de outros poderes. E a opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite aos companheiros de bancada, boa noite a vocês que nos acompanham. Os ministros se consideram sumidades em tudo, né? Interferem agora no Ministério da Saúde como se entendessem disso. O Fachin consultou quem para dizer que não é urgente? O médico particular dele, o médico de família? Apresente o nome dos consultados para que eles assumam a responsabilidade. O governo, quando não faz alguma coisa, é acusado, ou o governo é acusado de tratar com descaso uma pandemia, ou o governo, dizendo que entrou tarde no assunto, etc., ou o governo é acusado de precipitado e não pode agir contra um sinal vermelho que tem surgido. Qual é o problema em dizer que é bom se precaver contra a poliomielite? Fica combinado que se houver, claro que ninguém torce para isso, se houver qualquer epidemias também tem que ser chamados não, é pior, os genocidas. Os ministros serão genocidas, tem de assumir. Porque o governo demora, aí ele não é genocida. Se antecipa, está querendo agir para ter ganhos eleitorais. Como é que faz? E a varíola dos macacos? Os jornais estão noticiando morte. Todas as mortes com estardalhaço da imprensa versa, morre um, eles põem lá na última linha, pequenininha assim, ele tinha câncer. E dão 5 casos no Brasil. É urgente isso? Ou é fake news, tratar como se fosse uma pandemia a varíola dos macacos? Que não é, e que é circunscrita a um grupo. Todo mundo sabe disso. Então é o seguinte, problema eleitoral, é o TSE que lida com isso. Agora, o Fachin é que deveria reconhecer que ele não pode tratar de eleições, já que ele soltou um dos candidatos usando o pretexto que ele inventou, que é a lei do CEP. Não era Curitiba, depois de 2 anos. É Brasília, também ninguém sabe por quê.